Muito boa noite, camaradas da Rádio Web Rebelde. Estamos começando mais um programa Jogada Geopolítica aqui na sua Rádio Web Rebelde, programa para a gente falar de assuntos internacionais, aprofundar toda a situação que tem acontecido no mundo, nos aspectos mais profundos. A gente vai conversar hoje sobre um tema muito importante, que é a situação no Oriente Médio, principalmente ali no Estreito de Hormuz, tem envolvido muita tensão, principalmente entre Estados Unidos e Irã, e agora também a Inglaterra, a Grã-Bretanha entrando dentro dessa situação no Estreito de Hormuz, e a briga pelo petróleo também está envolvida nisso. E o Brasil confiscou alguns navios com transporte de milho para aquela região, estão parados no Paraná, e é uma situação em que o Brasil também se envolve. Vamos falar também sobre a situação de Eduardo Bolsonaro, que foi indicado pelo seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, para a embaixada em Washington, a embaixada dos Estados Unidos em Washington. A gente vai discutir o que isso representa para a diplomacia brasileira e para as relações exteriores aqui do nosso país. Uma situação bastante grave. Nós temos aqui dois convidados bastante especiais nessa noite para conversar, ajudar a gente a entender essa situação, que é a professora de Política e Relações Internacionais da Universidade de New South Wales, em Sydney, na Austrália, professora cearense, Débora Barros Leal. Boa noite, professora. Bom dia aí para você, né? Bom dia aqui para mim. Eu estava dizendo, eu já estou aqui no futuro, né? Já é quinta-feira aqui na Austrália, amanhã já é sexta, então a coisa já está melhor. Mas é assim, do Ceará para o mundo. Exatamente. A professora ensinou bastante tempo aqui em Fortaleza, né? E agora está na Austrália, isso? É. Exato. E a gente também conta com um professor, que é uma das referências aqui para todos nós em assuntos internacionais, nacionais também, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, professor Igor Fuser. Boa noite, professor Igor. Boa noite. É um prazer estar aqui conversando com você e com os seus ouvintes. Enfim, uma alegria poder compartilhar com você esse programa e com a professora Débora também. Igual. Legal. Gente, então vamos começar. Queria que a professora, acho que é interessante que a professora Débora comente com a gente, ela que está fora do país, né, já há algum tempo, e está vendo toda essa movimentação, inclusive tem falado aí nas suas redes sociais sobre isso, né, professora? Sobre a situação do nosso país, principalmente do ponto de vista das relações internacionais. O presidente Jair Bolsonaro deu as declarações e indicou aí seu filho, Eduardo Bolsonaro, que recém completou 35 anos, para a embaixada em Washington. Sem nenhuma experiência diplomática, realmente a situação causou, né, bastante tumulto, inclusive aí, entre os diplomatas brasileiros que discordam dessa posição, ficaram realmente bastante abismados. Professora Débora, como é que a senhora vê essa situação e como é que o Brasil está sendo visto nesse momento no país como a Austrália, por exemplo? Tá. Eu vou começar então pela primeira parte da tua última pergunta, assim, de como é que o Brasil tem sido visto, né? Eu tô fora do Brasil desde 2008, então tem 11 anos. Então tem sido interessante acompanhar essa variação na percepção da mídia internacional do Brasil, que de fato, pelo menos de 2008 até mais ou menos 2012, 2013, que é realmente quando a Lava Jato aí vai começar, a percepção do Brasil realmente era muito positiva, principalmente depois que começou, que teve a grande recessão e tudo nos Estados Unidos, 2008, 2009, aí você começa a falar muito de BRICS, então, independente de ser direita ou ser de esquerda, realmente a percepção que se tinha do Brasil estava sendo muito positiva. Com a Lava Jato, começa, e a crise econômica brasileira, você começa a ter uma reversão disso daí, com notícias que realmente não são positivas, mas ainda assim com uma certa visão de talvez, olha, pelo menos o Brasil está indo numa direção importante, que é estar discutindo a questão de corrupção, que é estar discutindo, enfim, erros de Débora, vários... Professora Débora, só interrompendo rapidinho, acho que o professor Igor está com o microfone dele ligado. Professor Igor, vou pedir que você desligue seu microfone, porque está dando um retorno, e aí acaba cortando para ele. Deixa eu ver aqui. Porque a questão do áudio, né, acaba que sai no microfone lá dele e interrompe a sua fala. Tá bom, professor? Então pode continuar. Pronto. Então, assim, a percepção do Brasil, das notícias que vão vindo, realmente a partir de 2013 começam a ficar cada vez mais negativas.
por conta dos problemas internos do Brasil, tanto econômico quanto político. E, realmente, independente se a pessoa gosta ou não do Bolsonaro, o fato é, a percepção de quem está de fora não tem nenhuma notícia boa que esteja vindo. E por mais que a pessoa queira dizer, quem gosta do Bolsonaro vai dizer, porque a esquerda, os jornais e tudo estão controlando, ou um grande conluio internacional, mas na verdade ele é o pior inimigo dele, né, porque ele fala muita coisa sem pensar nas repercussões, e quem fala o que quer ouve o que não quer. Então existe esse problema, ele realmente tem, como Trump, esse tipo de perfil de quem gosta dele gosta disso, que é a ideia que a pessoa fala o que está ali na cabeça e você bota para fora e não tem filtro, só que existem consequências do que foi dito, e principalmente no mundo hoje em dia, onde a maioria das coisas são gravadas, onde você tem áudio, você tem vídeo, é muito mais complicado você estar desmentindo e dizer, não, você falou isso, aqui o vídeo, né, de você dizendo. Então, assim, todas essas declarações que são polêmicas, elas acabam chegando aqui. Para ter uma ideia, eu estava dando aula agora no começo do ano, quando teve aquele vídeo do Golden Shower, no Carnaval, e eu tive alunos meus perguntando para mim, professor, aquilo dali é verdade? Aquilo dali foi isso mesmo, foi na conta do Twitter, não foi tipo hackeado, uma coisa, não, foi o presidente do Brasil, assim, o país com a quinta maior economia, ou a quinta maior população do mundo, a sétima, oitava maior economia do mundo, e o presidente está postando isso, então, mais uma vez, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, o fato dele estar sendo tão vocal em certas coisas que são muito polêmicas, essas coisas polêmicas são que realmente acabam chegando. Ontem mesmo eu tive um colega perguntando para mim, Débora, você viu aquele documentário do Netflix, né, o mais recente, tudo, que fala desde o impeachment da Dilma até... democracia até em vertigem, né? Então, assim, nesse sentido, existe uma certa... uma transferência dessas ideias e dessas discussões, né? E a mídia internacional também já entrando nessa questão do Eduardo Bolsonaro, também já tem entrado nisso daí, porque não é padrão em países democráticos ter o presidente ou o primeiro-ministro, que seja o líder de Estado, nomeando parentes de primeiro grau. Isso daí não é padrão em nenhum lugar. Aliás, para dizer que não é padrão em nenhum lugar, a Arábia Saudita tem esse padrão. Se você pegar a Coreia do Norte, tem um padrão também de ser relações familiares. Assim, os países que adotam esse tipo de prática não são países democráticos. Então, eu não vou nem entrar na discussão, porque existe toda uma discussão jurídica de que, assim, se é nepotismo ou não é, porque é o cargo de confiança ou é um cargo político, entra nisso, para mim na minha interpretação, mas enfim, cabe ao STF estar decidindo, mas mesmo que não seja, do ponto de vista estritamente legal, existe uma discussão ética e moral que não é porque o presidente pode que o presidente deve, não é? Então, principalmente com o governo que vem com uma campanha de dizer, eu sou diferente, eu estou propondo uma coisa nova, eu estou vindo com quebrando as coisas passadas, não é isso que se tem visto. Não é isso de forma alguma. E assim, como fica a visão de um país como o Brasil, ou seja, passando por esse processo de, vamos dizer assim, desmoralização diplomática, né, diante dessa relação de países distantes como a Austrália, por exemplo? A chance de países como esse se aproximarem do Brasil diminui cada vez mais, né? Porque fica, assim, do ponto de vista, quem quer fazer negócio, quem quer fazer business, a preocupação é de médio e longo prazo. Então, talvez a pessoa esteja olhando para dizer assim, qual o crescimento do Brasil, quais são as perspectivas. Eu acho que quem quer fazer negócio, talvez não esteja tão ligado nesse dia a dia. Mas a imagem do Brasil realmente tem sido prejudicada, porque o Brasil tem sido colocado, a comparação comum é a comparação com as Filipinas, com Duterte, que não é um bom exemplo. Assim, o Brasil está sempre aparecendo nas notícias que falam de governos de extrema-direita, governos populistas, então sempre se coloca o Bolsonaro junto com o Duterte, junto com o Orbán, da Hungria, junto com o Erdogan da Turquia,
não é um grupo de países com o qual, assim, não tem nenhuma vantagem do Brasil estar sendo associado com eles, mas existem elementos de associação, elementos que valem mesmo essa parceria. E o principal problema é porque a impressão que eu tenho é que se cria em vários desses órgãos, por exemplo, é muito mais fácil, é muito mais rápido você destruir uma imagem do que construir uma imagem positiva. Uma imagem positiva, ela se destrói com muito mais facilidade do que é construída, porque a construção é com base em confiança. O que o Brasil perde hoje em dia? Ele tem perdido hoje em dia em termos de legitimidade. O Brasil não tem hoje em dia a legitimidade de estar falando em grandes fóruns internacionais sobre direitos humanos, direitos das mulheres, LGBT, sobre a questão de desmatamento. Essa notícia, por exemplo, é uma que tem aparecido mesmo, né, de dizer, olha, o governo do Brasil está basicamente querendo censurar as informações que vêm sobre desmatamento e sobre problemas ambientais. Então, eu não consigo ver nenhuma vantagem, nenhuma mesmo, do ponto de vista de política externa, no sentido macro, dessa atitude do governo, né, porque é muita coisa onde o governo fala muito, o governo atual, de não estar baseando coisas em ideologia, mas, infelizmente, é só o que se vê em termos de política externa, são decisões ideológicas, e você perde o elemento da prática, o elemento pragmático, que é você chegar e dizer, bom, o Brasil tem que vender mais, o Brasil tem que ter mais alianças, e isso daí, seja crítica ao PT, seja crítica ao Bolsonaro, mas ideologia não cria emprego, ideologia não enche o bucho de ninguém, ideologia não vence mais, ou não vende mais produto. O que você precisa são de políticas públicas sólidas, e você precisa de discursos que sejam positivos, de números que sejam positivos, mas números de verdade, né? Você não pode estar simplesmente inventando número para poder estar ganhando. Mas, assim, infelizmente, eu vejo com muita preocupação, porque não tem sido positivo. Todo mundo, eu tive desde do ano passado, de novembro do ano passado, né, quando teve a eleição e tudo, que às vezes eu estou em reunião e eu digo, eu sou do Brasil, aí o pessoal olha e chega assim, sabe, olha com um pouco de pena, de dizer, meu Deus, eu tenho acompanhado o que vocês têm passado. A autoestima, né, do próprio povo brasileiro que vive fora do país também é afetada. Nesse caso, você acha que deve, porque esse processo, né, de indicar uma pessoa como o Eduardo passa pelo Congresso Nacional, tem uma sabatina, passa pelo Senado, você acha que ele deve passar por essas fases ou realmente, não, vamos dizer, não vai se concretizar isso? Não, tem a parte constitucional que realmente tem que passar para a indicação, que aí é padrão, que você tem a comissão no Senado que faz essa sabatina dos que estão sendo indicados, né, de quem está sendo indicado para o posto de embaixador. Tradicionalmente, isso daí é mais para dar o carimbo de ok, porque normalmente, principalmente quando é o pessoal que são diplomatas e estão sendo indicados e tudo, para são pessoas que já têm 20, 30 anos de casa, de experiência, então é mais pro forma. Começou a ter uma certa mudança, se eu não me engano, no governo da Dilma, quando ela tentou fazer a indicação do Patriota, não Antônio Patriota, o outro que é o irmão que também é diplomata, que era para ser também, se eu não me engano, o embaixador nos Estados Unidos e foi recusado. Foi até agora o único caso que teve de recusa. Só que esse do Eduardo Bolsonaro, ele realmente foge a qualquer padrão, porque ele não vem da área, não só, tem por vários motivos fora do padrão. Ele não é diplomata de carreira, não é que isso daí seja um problema em si. O Brasil já indicou outros diplomatas, outras pessoas que não eram diplomatas de carreira. O Paz de Andrade já teve em Portugal, o Itamar Franco já foi para a Itália, tem vários outros casos desse tipo, mas no Brasil, tradicionalmente, é uma exceção. Então, isso daí já chama um pouco a atenção. Segundo, é o filho do presidente. Então, obviamente que isso daí vem à tona, porque se ele fosse um diplomata de carreira e filho do presidente, talvez a conversa ainda seria outra, que você podia dizer, não, mas a pessoa tem 20 anos de experiência de casa, era uma outra conversa, mas não é o caso. E o outro ponto é que ele não está sendo indicado para uma embaixada, qualquer embaixada, ele está sendo indicado para o posto
que, do ponto de vista político, é o posto mais importante do Brasil, que é a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, em Washington. Então, qualquer pessoa que é indicada ao posto de embaixador em Washington, existe um escrutínio público, existe uma análise muito maior, porque é o posto que tem mais relevância. Só que quando você junta uma pessoa que não tem experiência técnica na área, fritar hambúrguer não conta, mesmo a experiência dele enquanto você disser o que ele tem a favor dele dizer, eu sou o deputado federal com maior número de votos, etc. Tudo bem. Mas isso não lhe qualifica, do ponto de vista técnico, para saber lidar com uma pasta tão complexa. Eu estava comentando, por exemplo, e eu acho que o professor vai concordar comigo, que mesmo quem tem doutorado na área de relações internacionais, gente que tem 20 anos de experiência de estar trabalhando na área que é expert, diz, eu não teria capacidade de estar tocando a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, porque você tem noção da dimensão que representa aquilo dali do ponto de vista político, do ponto de vista comercial, a quantidade de brasileiros que tem nos Estados Unidos, então, todas as questões consulares. Então, está sendo feita de uma forma extremamente amadora, está sendo feita como se fosse, sabe, um capricho mesmo, de estar colocando sabe, o filho e tudo. O presidente também erra ao nem disfarçar e dizer, é filho meu mesmo, eu quero beneficiar, quero dar o filé para ele onde for. Então, assim, são uma série de problemas, sem contar que o Brasil está com problemas muito mais sérios. Era muito mais importante estar preocupado com a votação da Previdência, eu digo em termos de ponto de vista de estratégia política, era para estar preocupado com o Senado, preocupado com a Câmara, com a Previdência, e não está preocupado com todas essas coisas, esse barulho que é essa indicação do Eduardo Bolsonaro. Pois é, professora. Então, a gente vai seguir acompanhando, vamos ver o que vai acontecer de fato nessa situação do Eduardo Bolsonaro e vamos ver o que o Brasil vai fazer em relação a isso, porque realmente a pessoa fica abismada em torno disso. Professora, quero liberar que a senhora, né, tem uns compromissos aí tá bom. Na universidade. Professora Débora começando a trabalhar. Professora, a gente volta depois com a senhora, a gente conversa depois mais sobre outros assuntos ótimo. Aí, tá sempre convidada aqui para conversar com a gente, tá bom? Tá ótimo, com certeza. Obrigada por ter me chamado, viu? Tudo de bom, um abraço aí, que o futuro já começou aqui. Tá certo. A gente tchau. Valeu. Te agradece, professora Débora Barros Leal, que conversou com a gente direto de Sydney, na Austrália, ela que é professora de Política e Ciência Política na Universidade New South Wales, lá em Sydney. E a gente quer conversar agora com o professor Igor Fuser, nosso convidado também especial dessa noite, para conversar com a gente. Então, professor Igor, a professora Débora falou, né, sobre todo esse desgaste político, diplomático, que é a indicação do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, para a embaixada em Washington. E como é que você avalia nesse sentido? Realmente deve se confirmar essa indicação? Qual é o que gera, né, de impacto na diplomacia brasileira, professor Igor? Nós tivemos aqui uma belíssima explicação, uma aula da professora Débora, né, sobre a dimensão política e diplomática dessa indicação tão desastrada do Bolsonaro. Queria agregar aqui uma questão que eu acho que é fundamental, que é o seguinte: na gestão pública, seja a presidência da República, seja o governo de Estado, seja uma prefeitura, uma secretaria, um ministério, existe um princípio, que é o princípio da impessoalidade do gestor público. Ou seja, qualquer pessoa que assuma um cargo de gestão na máquina do Estado, essa pessoa ela está lá para servir ao país, ou à sua cidade, o seu município, o seu estado, e não para se servir, né, desse cargo público. O presidente Bolsonaro ele viola de uma maneira descarada esse princípio básico, né, da ética na política, quando ele nomeia o filho dele para esse cargo, um cargo tão importante, como a professora explicou, sem ter a menor qualificação, simplesmente pelo fato de ser filho, e ainda confirma. Ele diz, eu quero o melhor para o meu filho é o filé mignon. O presidente ele tem que dizer, eu quero o melhor para o Brasil, para o meu país, mas nem isso ele diz. Ele é tão cara de pau que ele assume que é isso mesmo. Então tem essa questão, isso é um escândalo.
É um escândalo. Isso, por si só, já é motivo para um processo de impeachment. Isso é uma quebra do decoro do exercício da presidência da República, gravíssimo, escancarado à vista de todos. Né? E existe uma outra questão que não está sendo mencionada, mas que eu trago aqui, que, no fundo, né, essa história falam assim, não, é um cargo tão importante de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Isso é o que acontece em circunstâncias normais, mas nós não estamos em circunstâncias normais. Nós estamos vivendo um estado de exceção no Brasil. Né? Diariamente, normas básicas de democracia, normas básicas de soberania do Brasil estão sendo violadas por esse governo. É um governo que se coloca completamente a reboque dos Estados Unidos. Um presidente que bate continência para um funcionário de segundo escalão, né, do governo estadunidense, né, que faz uma visita, como ele fez agora 2 meses atrás, só faltou voltar de lá com as orelhas do Mickey. Né? Então, é uma relação que o Brasil tem com os Estados Unidos que foge completamente à normalidade e aos princípios de soberania. Na verdade, esse embaixador em Washington, ele vai estar lá para quê? Para obedecer ao governo estadunidense. O próprio Bolsonaro disse que quem tinha dado a ideia inicialmente do embaixador brasileiro, seu filho do Bolsonaro, foi o Trump. Talvez não tenha sido o Trump, talvez tenha sido algum funcionário do Trump, mas é isso. Ele vai estar lá não para levar adiante uma política de Estado do Brasil definida soberanamente, né, pela presidência da República. Ele está lá para receber ordens, para ser um menino de recados entre o Trump e o Bolsonaro, né, transmitindo ali as instruções do patrão. Agora o Brasil tem um patrão, que é o Trump, para o empregado, que é o presidente da República. Essa é que é a verdade. Por isso que o Bolsonaro e a turma dele não estão nem um pouco preocupados com isso, porque não vai ser um embaixador normal, vai ser um garoto de recados. O meu garoto, como diz o Bolsonaro, né? Meu garotinho de 35 anos, o meu garoto, filé mignon na boquinha dele. É isso, entendeu? Então, essa é a questão que está em jogo. Nós não estamos num país normal, como disse a professora, um Brasil que está sendo objeto de ridículo, até mesmo na Austrália, né? Um país tão distante, né? As pessoas dão risada quando ouvem o nome do Brasil, né? Um país que tá nesse estado. Então, essa indicação do Eduardo Bolsonaro é um retrato do Brasil, né? É um retrato do que é esse governo. É até bom, porque aí as coisas ficam mais claras, não tem disfarce, entendeu? É isso aí. Eu acho interessante essa discussão, professor, porque assim, o Brasil com esse alinhamento total, né, e restrito a Washington, o governo acaba dando um tiro no próprio pé, porque afasta países importantes, os próprios BRICS, né, que na verdade se acabaram, foram esvaziados, né, hoje existe mais aí o triplo, né, entre Rússia, Índia e China, você já sai Brasil dessa, ou seja, não é um tiro do próprio empresariado brasileiro acabar fragilizar essas relações, fazendo esse alinhamento total com a Casa Branca? Mas completamente. A gente está vendo agora esse episódio dos navios iranianos que estão já há várias semanas, né, ali ancorados em frente ao porto de Paranaguá, no estado do Paraná, né, um deles com carregamento de milho brasileiro, que nós estamos vendendo ao Irã, um outro navio vazio esperando para receber esse carregamento de milho, né, e aí, de repente, a Petrobras, por ordens do Bolsonaro, né, diz que não vai reabastecer esses navios, porque se fizer isso, supostamente, é o que eles dizem, né, corre o risco de sofrer represálias dos Estados Unidos, que, num ato unilateral, por conta própria, estão aplicando sanções econômicas contra o Irã. Isso é de um absurdo. É de um absurdo. Nunca houve nada tão lamentável, tão ridículo na história das relações externas brasileiras. Primeiro, porque as sanções que os Estados Unidos estão aplicando contra o Irã
Isso é um assunto dos Estados Unidos. Nós não temos nada a ver com isso. As únicas sanções que todos os governos brasileiros, a posição não é do governo, não é do governo da Dilma, não é do governo do Lula, qualquer governo, até a do Temer, todos, né? As únicas sanções que historicamente o Brasil aceita são aquelas sanções determinadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é o único órgão internacional no qual o Brasil reconhece a legitimidade para aplicar sanções. Então, a coisa já começa daí. Como é que o Brasil curva as ordens de um outro Estado? Então, o Brasil deixou de ser um país soberano, que o país soberano é aquele que toma as suas próprias decisões, sem prestar vassalagem, a nenhuma instância superior. Mas tem mais. E o interesse nacional? O Brasil tá numa relação comercial com o Irã. Tem um contrato. Eu acho muito engraçado, porque esses apoiadores do Bolsonaro, os que pensam, tem muitos que nem pensam, então esses eu não estou considerando. Estou considerando os que pensam, os que têm um pouco de informação. Eles adoram falar no seguinte: temos que respeitar os contratos. Isso é a base do conservadorismo liberal, respeito aos contratos entre as empresas e tal. Nós temos um contrato com o Irã. O Brasil está rasgando esse contrato. O interesse de vender milho para o Irã é um interesse brasileiro. Existe um comércio entre o Brasil e o Irã que não foi inventado no governo Lula. É um comércio que tem décadas, tem uma história. O Brasil conquistar mercados no Irã para os seus produtos. O Irã é o quinto maior comprador de milho brasileiro. É um comprador de muitos produtos. Foi bastante trabalhado na era dos governos do PT, do governo Lula, né? Ou seja, houve muita aproximação nesse período, né, com os países do Oriente Médio. Olha, isso vem de antes. Já no final do governo militar e depois no governo do Sarney, o Brasil vendia automóveis e caminhões e tratores para o Irã. Nas ruas de Teherã, que era a capital do Irã, ela era famosa. Teve várias reportagens no Brasil. Tinha aquele automóvel, o pessoal mais antigo vai lembrar, do Passat, feito pela Volkswagen. O carro que mais tinha em Teherã era o Passat, fabricado pela Volkswagen no Brasil e vendido para o Irã. Então, é uma história que vai aí de muito, muito longe. Só para dar um número, eu não gosto de ficar falando muito número, porque é um negócio chato, mas olha só, o Brasil, nos últimos 10 anos, teve um superávit de 19,6 bilhões de dólares no comércio com o Irã. O Brasil praticamente só exporta para o Irã, compra pouquíssimas coisas deles, então é um comércio altamente vantajoso para o Brasil. O Brasil vai jogar tudo isso na lata do lixo para quê? Para aceitar ordens dos Mr. Trump, que está querendo, que resolveu botar lenha na fogueira do Oriente Médio, ameaçar uma guerra com o Irã, para atender os interesses que nem são interesses dos Estados Unidos, que são interesses de Israel. E agora quem manda na política externa dos Estados Unidos para o Oriente Médio é Israel. É um outro absurdo, mas aí é o absurdo deles. Vamos falar do nosso absurdo. Exatamente. Sem essa nem aquela, sem mais nem menos, o governo brasileiro vai lá e diz: não vou abastecer esses navios do Irã. Bom, se não abastecer, como é que vai fazer? Eles vão ficar lá para sempre? Como é que vai ser esse negócio? Quer dizer, é uma questão até humanitária. E tem mais. Primeiro, ainda considerando que tem sanções dos Estados Unidos ao Irã, transporte de alimentos, isso é uma regra universal. Transporte de alimentos, assim como de remédios, é considerado um transporte humanitário, portanto, estão fora das sanções. E tem mais uma coisa: mesmo que o Brasil, por acaso, resolvesse seguir os Estados Unidos nas sanções contra o Irã, isso teria que passar por um aviso prévio, teria que ser comunicado ao Irã. O que não pode é fazer essa cafagestagem, molecagem do governo do Bolsonaro, molecagem. O navio está lá ancorado,
pronto para ir embora levando o milho brasileiro, que eles estão pagando por esse milho, vai dizer, não, agora não vai embora porque nós não vamos botar gasolina, botar diesel, né, no navio de vocês. Exatamente. Não é coisa de país sério. Não é, um país sério não faz isso. Mesmo que tenha resolvido, lá pelos critérios do governo, aderir ao boicote contra o Irã, isso não é assim. Tem que ser anunciado, isso tem que ser comunicado. Né? Você não vai interromper uma transação comercial no meio. Isso significa perda de confiança no Brasil. Né? Isso vai Uma coisa servir que a para o gente país. sempre fala aqui, inclusive com o professor Fábio Sobral, professor aqui da UFC, conversa com a gente às segundas-feiras, né? A gente fala sobre a questão da política de destruição nacional. O governo Bolsonaro ele tem trabalhado realmente para destruir realmente a soberania do país, a parceria com os parceiros comerciais, né? Do Brasil. Quer dizer, é quase que intencional uma situação dessa que vai gerar problemas tanto diplomáticos quanto econômicos para o país, mas a política do governo é essa mesma, né? É destruir. O Bolsonaro falou isso. Eu vim para destruir. Destruir o que ele acha que está errado. E o que ele acha que está errado é tudo. Então ele veio para destruir tudo. Destruir a Petrobras, a Embraer, uma empresa que enche de orgulho a qualquer brasileiro. Qual é o país de terceiro mundo, né, do sul global, como se diz, né, tá na moda dizer, qual é o país do sul global que fabrica aviões no nível em que a Embraer vinha, ainda vem fabricando, vamos supor, né, competindo nos mercados internacionais de aviação, de aeronaves civis e militares. Qual é o país fora o Brasil, né, que fazia hoje? Pega e entrega a Embraer para a Boeing, né, se desfaz assim como se não fosse nada. A destruição do ensino, agora estão querendo acabar com o ensino público, né? Destruição do sistema de saúde. Não tem fim para qualquer lado que você olha. Né? É só isso que você vê desse desgoverno. É a destruição do país, é a destruição dos direitos dos trabalhadores, é a destruição do futuro, né, da juventude que hoje está entrando, né, na universidade, que está buscando um posto de trabalho que é tão difícil, fica sabendo que não vai ter aposentadoria, que vai ter que trabalhar até morrer. As pessoas que estão aposentadas ficam sabendo que a aposentadoria não vai ser mais reajustada pelo salário mínimo, ela vai ser arrochada, vai valer cada vez menos, né? Talvez para que as pessoas morram mais cedo e aí melhora as contas do governo, né? Então, esse cenário que a gente está vivendo, como é que as pessoas estão tão passivas? Isso eu não entendo. Não é possível continuar isso. As pessoas têm que tomar uma atitude em defesa do Brasil. As coisas não podem ficar como estão. Sabe? As pessoas têm que sair da inércia. Parece que a gente vive num país de sonâmbulos. As pessoas não estão percebendo o que está acontecendo. Não é possível. Não é possível. Né? Será que é só que achamos isso? Tenho certeza que não. Agora, as pessoas têm que se mexer, tomar uma atitude, porque o nosso país está sendo destruído por esse governo. Destruído. Não é uma questão política e ideológica, né? É uma questão de sobrevivência nacional que está em jogo. Né? Agora vão destruir o comércio exterior brasileiro por causa de uma bobagem, porque o Bolsonaro quer bajular o seu patrão, que é o Trump, e por isso se destrói o comércio exterior, se destrói a confiança que os clientes do Brasil têm de que o Brasil vai cumprir os contratos, que vai cumprir as regras. Entendeu? Exatamente nesse ponto, professor, que você fala, né, na discussão aí com o Irã, foi anunciado pelo embaixador do Irã em Brasília, que é o Sayed Ali Sagayan. Ele falou ontem, né, terça-feira, que o Irã, pode facilmente aí encontrar novos fornecedores de milho, soja, carne, se o Brasil, se recusar a permitir o reabastecimento aí dos navios. Ou seja, não demora muito para um país como o Irã simplesmente for na Argentina e passar a trocar muito mais produtos com esses outros países daqui da região, que aí sair realmente da área de atuação do Brasil, né? É lógico, milho, está cheio de país no mundo aí vendendo milho, entendeu? O Irã pode resolver isso fácil. Difícil é encontrar mercado para os nossos produtos. Isso é um trabalho que levou décadas para ser construído, né, para o Brasil ter as exportações que tem. Na verdade, o que o Brasil deveria estar fazendo diante dessa crise do Irã é
aproveitar as oportunidades que essa crise abre. O Brasil vender mais produtos para o Irã, e, aliás, um país que não fez mal nenhum ao Brasil, um país amigo, né? Um país com quem nós nunca tivemos nenhum tipo de problema. Né? Um país que fez um acordo, o país era acusado de querer fabricar bomba atômica, nunca foi apresentada nenhuma prova. Né? Ainda assim, o Irã se submeteu a um acordo de processar o urânio que eles precisam para reatores pacíficos em outros países. Esse acordo foi aceito pela União Europeia, foi aceito pela Rússia, pela China, pelas Nações Unidas, por todo o mundo. O Irã estava cumprindo esse acordo feito no governo do Barack Obama, que teve essa sabedoria, né, de tentar normalizar as relações com o Irã. Chega o Trump, sem mais nem menos, né, talvez porque ele precise os Estados Unidos sempre tem que ter um inimigo, sempre tem que estar brigando com alguém. Eles não podem ficar em paz um segundo, sempre tem que estar em pé de guerra. Né? Aí ele resolve que a bola da vez é o Irã, né, rasga o acordo que foi construído pelo seu antecessor, que é o Barack Obama, e aí fica querendo que os outros vão atrás, dando ordens para o Brasil. O Brasil está se comportando, nesse episódio, como uma colônia. Isso é comportamento de colônia. Né? Aliás, nem colônia faz isso, uma colônia pelo menos daria um aviso prévio para o Irã. Né? Então, é inacreditável o que está acontecendo. Nesse caso, professor, a gente olhando ali, né, para a região, né, a gente está saindo um pouco, né, de todo esse desgaste que o Brasil vem sofrendo diante dessa situação, na região do Estreito de Hormuz, né, a gente teve ali, né, a derrubada de um drone norte-americano na região algumas semanas atrás. Os Estados Unidos responderam, né, segundo disseram, teriam derrubado um drone iraniano, que foi desmentido pela autoridade iraniana. E já esta semana a gente já teve novas, vamos dizer assim, apreensões, né, de um navio iraniano em Gibraltar, que estaria indo à Síria, né, e houve também a apreensão de um navio já de bandeira britânica na região do Estreito de Hormuz. Como é que você vê aquela situação de tensão na região ali do Estreito de Hormuz, professor? A gente caminha para uma situação de conflito realmente aberto, ou tende a, vamos dizer, a distender um pouco mais a situação ali nesse momento? Olha, a situação é muito crítica, muito perigosa e tendendo a piorar muito. Né? Essas sanções dos Estados Unidos contra o Irã, em si mesma, elas já são um ato de guerra. Você tem um país, que é o Irã, que depende a sua vida econômica das exportações de petróleo. Os Estados Unidos vão e dizem: agora o Irã não vai mais poder exportar o seu petróleo. Né? Qualquer país do mundo que comprar o petróleo do Irã ou que estabelecer qualquer relação comercial com o Irã, eles ameaçam com represálias, né? Represálias dos Estados Unidos, para quê? Para asfixiar o Irã, para levar fome para a população iraniana, para provocar o caos, pessoas não terem acesso a remédios, não terem acesso a peças de reposição, não terem acesso a produtos básicos, né, para a sobrevivência do país. Até alimentos, a gente está vendo agora o que está acontecendo com, né, com esse carregamento de milho, né, é um exemplo. Então, o Irã está sofrendo um ataque que equivale a atos de guerra. Não bastasse isso, né, os Estados Unidos vai lá e manda drones, que são, né, são aviões, né, aeronaves, aparatos, né, de espionagem. Há menos de 2 semanas atrás, a Inglaterra, que vai atrás dos Estados Unidos em tudo, apreendeu um navio iraniano sem qualquer motivo, um navio de carga normal, não estava envolvido em nenhuma atividade que pudesse ser considerada suspeita. Né? O Irã, legitimamente, retaliou. O Irã foi lá e apreendeu também um navio inglês que estava ali na beirada das suas águas territoriais. Né? Então, quer dizer, é um conflito muito sério, né, desigual, que você tem um país, né, um país pobre, com uma população enorme, são 80 milhões de habitantes, que está sendo encostado na parede, está sendo acuado e acusado, né, de uma forma completamente injusta. O Irã não agrediu ninguém, o Irã não está fazendo a bomba atômica, está cumprindo todas as normas, todos os compromissos que ele assumiu. Né? Ainda assim, ele sofre, né, esses ataques da maior potência do mundo,
que é os Estados Unidos. Então, o Irã tem pleno direito de se defender. Né? Nesse Agora, caso, é muito salseiro que o Brasil está se envolvendo do lado errado, né? O lado certo é o lado do Irã, que está defendendo a sua soberania. Agora, se o Brasil não quisesse se envolver, tomar partido nenhum, né? Também é uma opção, também é uma opção. Agora, o Brasil não, o Brasil vai atrás daquilo que os Estados Unidos fazem de pior, é um ataque imperialista contra o Irã, inclusive sem levar em conta os interesses brasileiros. Esses brasileiros de ter boas relações com os países do mundo inteiro, ter comércio com os países do mundo todo. Né? O Brasil vai jogando isso aí na lata do lixo. Né? Tivemos já um precedente disso no começo do ano, quando o governo Bolsonaro disse que iria apoiar a transferência da embaixada brasileira da cidade de Tel Aviv para Jerusalém, em Israel, o que significa, na prática, tomar partido de Israel contra os palestinos. Depois voltaram atrás, porque existem países árabes, né, que discordam, né, do reconhecimento da ocupação ilegal de Jerusalém por Israel e queriam cortar as compras brasileiras, as compras de carne brasileira, né, de carne bovina e de frango para essas populações. além É um disso, mercado importante. Né? tem, Aí, tem aí o governo Bolsonaro arregou. Né? Aí eles voltaram atrás, ficou dito pelo não dito, não se transferiu embaixada nenhuma, né? E o Brasil fez de conta que não tinha acontecido nada. Mas os árabes esquecem. Né? Agora vem uma segunda paulada, né? Que é essa coisa né? Dos navios iranianos. Né? Então, é a destruição, né? É a destruição do comércio exterior brasileiro, que prejudica aqueles setores que apoiaram o governo Bolsonaro. Se teve um setor econômico brasileiro, né, que alavancou a candidatura do Bolsonaro, que deu todo o apoio político, votos, é o agronegócio. Aí o Bolsonaro vem, né, e faz isso que ele está fazendo na cabeça do agronegócio brasileiro. É uma coisa que realmente, né, a gente além. dá risada porque é de chorar. Pois é, professor. E você tem também uma discussão que é o seguinte: você tem naquela região ali, né, nas proximidades do Irã, você tem países como Rússia e China, você tem o desenvolvimento ali das chamadas novas rotas da seda, da iniciativa de cinturão e rota, estão todos ali na órbita, né, do Irã. Ou seja, você realmente afasta, e nesse momento são esses países que ganham força contra o imperialismo norte-americano, que, segundo dizem alguns, já está em decadência. Então, quer dizer, o Brasil passa para o lado dos países no caso dos Estados Unidos, se enfrentando uma tendência mundial de que o centro do poder realmente migre econômico, financeiro, migre para aquelas regiões ali da Eurásia, né? Exatamente, você está coberto de razão nessa sua análise. Né? O Brasil adotou uma política de alinhamento automático aos Estados Unidos, coisa que nunca houve na história da política externa brasileira. Nem mesmo nos tempos da ditadura militar, o Brasil se comportou dessa maneira, como um capacho dos Estados Unidos. Todos os governos brasileiros, né, os governos anteriores ao governo do Lula, da Dilma, né, com muitas críticas que podem ser feitas a esses governos, inclusive a política externa, nunca tiveram uma postura subserviente, né, essa postura submissa aos interesses de Washington. E uma postura que é de quem não está entendendo nada do que está acontecendo no mundo. O polo dinâmico da economia mundial já não é mais os Estados Unidos. O dinamismo econômico se deslocou para a Ásia e especialmente para a China. A China é o país que está crescendo economicamente, é o país que está investindo no mundo, é o país que está abrindo o seu mercado para importar, né, produtos do mundo inteiro. Né? Eles estão de portas abertas, dizendo: quem tem coisas para vender, venham aqui, por favor, que nós queremos comprar, porque nós temos dinheiro, queremos aumentar a capacidade de consumo da nossa população. Quer dizer, essa é a China de hoje. Enquanto isso, temos os Estados Unidos com o Trump. Qual que é o mote do governo Trump? É America First. Né? Os Estados Unidos em primeiro lugar e os interesses dos Estados Unidos é que contam e o resto que se dane.
Essa é a política dos Estados Unidos, uma política de protecionismo, né? Uma política que não cria oportunidades, né? Que sejam um incentivo para o desenvolvimento de outros países. Né? Tudo bem, é importante o Brasil ter relações com os Estados Unidos? Claro que é. Né? O Brasil deve estar brigando em pé de guerra com os Estados Unidos? É claro que não. Agora, nós não podemos ignorar que a gente não vive mais num mundo onde os Estados Unidos são os reis da cocada preta. Né? Os Estados Unidos estão em declínio econômico. Ainda é uma grande potência, principalmente militar, mas o dinamismo econômico do mundo ele está situado muito mais na Ásia do que nos Estados Unidos. Né? Agora, o Brasil vai queimando o filme com a China, né? Vai fechando as portas para parceria, para colaboração com os chineses, na medida em que eles se colocam dessa forma, como uma colônia dos Estados Unidos. Né? Então, as consequências disso, né, no médio e longo prazo, vão ser muito graves, né? Vão ser muito negativas para a economia brasileira. Né? Os investimentos da China, o comércio com a China, significa empregos no Brasil, significa oportunidades de negócios, significa investimentos, né? Significa fábricas, significa um monte de coisas, tecnologia. Né? O Brasil vai jogando tudo isso no lixo com um ministro do exterior, que é esse Ernesto Araújo, que diz assim: não, nós somos do Ocidente. Então, o nosso lado é com os Estados Unidos, que é o líder do Ocidente, né? Deixando muito claro uma preferência para os Estados Unidos em relação à China, né, no momento em que há uma disputa geopolítica no cenário internacional. O Brasil não tem nada a ganhar se alinhando com os Estados Unidos contra a China. Isso é uma coisa tão óbvia. Né? Qualquer adolescente de colégio que se informa basicamente aí pela internet, pelo noticiário, é capaz de dizer isso. Mas esses imbecis que estão em Brasília parece que não percebem. Nesse caso, professor, a gente tem ainda naquela tensão ali no estreito, né, a situação da Inglaterra que elegeu aí seu novo primeiro-ministro, né, que é o Boris Johnson, né. Fala-se aí que ele é muito parecido no estilo Trump, né, Partido Conservador, ou seja, vamos dizer, uma formação de figuras pelo mundo, né, com esse estilo, né, realmente Bolsonaro, Trump, agora o Boris Johnson. Como é que você vê essa chegada, essa entrada da Inglaterra nesse conflito, ou seja, há um navio petroleiro inglês naquela região ali. A Inglaterra cumpre algum papel nesse momento em relação a essa situação, professor? Olha, esse novo primeiro-ministro britânico é aquilo que você pode dizer. É a pessoa errada, no lugar errado, na hora errada, na pior hora possível. A gente não pode nem falar muito de populismo, porque esse sujeito não foi nem eleito. Né? Ele chegou ao cargo de primeiro-ministro numa substituição decidida dentro do seu partido, que é o Partido Conservador, né? Diante de uma antiga primeira-ministra, que era Theresa May, que praticamente renunciou, né? Diante do fracasso completo das suas políticas. Né? Esse Boris Johnson ele tenta copiar o Trump em tudo, né? Com a diferença de que, ao contrário do Trump, esse Boris Johnson ele assume o governo da Inglaterra num momento muito delicado, mas muito delicado, que é a questão do Brexit. O Brexit, para quem não sabe, é a decisão do Reino Unido de sair da União Europeia. O que os ingleses fizeram nesses anos? Eles compraram um monte de fake news espalhadas pela extrema-direita, né, do tipo das fake news que circulam também no Brasil, que circulam em outros países. O que essas fake news diziam? Que a culpa dos problemas do povo do Reino Unido, da falta de emprego, né, a situação lá, para a maioria dos ingleses também não é nenhuma maravilha, não é para ninguém no mundo inteiro, a culpa é da União Europeia. Então, vamos sair da União Europeia e tudo vai ficar uma maravilha. Né? Acreditaram nisso, aprovaram num plebiscito, por uma pequena diferença, mas aprovaram a saída da Inglaterra, do Reino Unido, né? da União Europeia.
né? Quando eles começam a ver na prática o que seria esse Brexit, eles percebem que eles vão se dar mal, mas vão se dar muito mal. Né? Que o Brexit não vai resolver nenhum dos problemas que eles tinham e ainda vai trazer um monte de problemas novos, né? A fuga de empresas de outras partes do mundo que estavam instaladas na Inglaterra, para a partir da Inglaterra ter acesso ao mercado europeu, essas empresas fecharam as suas filiais e estão se transferindo para a França, para a Holanda, para a Alemanha, para os países da União Europeia. Isso só para dar um exemplo. Né? Os ingleses que moram no exterior, que moram no continente europeu, vão perder uma série de direitos. É uma confusão dos demônios e que não vai trazer nenhum benefício para a população inglesa. Os ingleses já perceberam isso. Né? As pesquisas mostram que, se houvesse hoje uma nova consulta sobre o Brexit seria derrotado por mais de 2/3 dos votos. A coisa, então, está muito claro que foi uma bola fora. Né? A Inglaterra agora tem que fazer o quê? Ser humilde, baixar a cabeça e desfazer essa confusão do Brexit e voltar para a União Europeia bonitinha, né? Vai ser recebida lá de braços abertos. Precisava, então, de um primeiro-ministro para fazer isso. Esse Boris Johnson, o que ele diz? O contrário. Vamos para o Brexit, vamos botar para jambrar, vamos sair mesmo com acordo ou sem acordo. Adeus Europa, adeus Brexit. Então, quer dizer, é o caminho certo para o desastre. Você tem um carro que está na beira do abismo, né? Alguns idiotas botaram esse carro na beira do abismo, já com para-choque ali diante daquele vazio, e botam um motorista que diz: agora vamos acelerar. Vamos acelerar em direção ao abismo. Essa é a situação da Inglaterra. Esse cara não vai durar. Ele não dura 6 meses. Eu digo mais, é muito bom para a esquerda na Inglaterra que seja esse Boris Johnson, porque ele vai enterrar o Partido Conservador e vai abrir espaço para o Partido Trabalhista, né, que tem agora uma liderança, que é o Jeremy Corbyn, né, que é uma pessoa que está comprometida realmente com os trabalhadores e que vai fazer o bem para o povo. Então, deixa vir esse Johnson, só espero que ele, né, eu lamento que ele esteja ali jogando lenha na fogueira de uma guerra com o Irã, que não interessa para ninguém, e que o próprio Trump, olha, eu acho muito pouco provável que ele leve adiante essa postura belicosa com o Irã, porque quem vai se dar, se eles continuarem nessa linha, quem vai se dar mal são os Estados Unidos. Quero ver se o Trump tem coragem de mandar soldados, tropas americanas para morrer, né, no campo de batalha no Irã. Irã é um país que tem 80 milhões de habitantes. 80 milhões, é o país mais poderoso do Oriente Médio. Tem um exército enorme. E mais, exatamente. Vão defender o seu território. Os Estados Unidos não vão ser loucos de botar a mão nessa cumbuca. Né? Então, tudo isso é uma farsa. É uma farsa. Para aplicar sanções, o Trump, né, ele banca o valentão, banca o machão. Mas ele não vai além disso, porque senão ele se ferra dentro dos Estados Unidos. Mas aí, quer dizer, com todo o processo pré-eleitoral que já existe lá nos Estados Unidos, seria quase que um tiro no pé na situação eleitoral política para ele, né? Também isso. Não, e traindo os eleitores. O Trump foi eleito dizendo o quê sobre política externa? Que ele ia diminuir o envolvimento dos Estados Unidos em conflitos no exterior. Era isso que o Trump dizia. Ele dizia o seguinte: eu vou retirar os Estados Unidos das guerras, né? Denunciando com razão o Partido Democrata, que estava no governo antes, na época do Obama, pela quantidade enorme de guerras em que os democratas se meteram. O Trump vendeu essa ideia para o eleitorado dele. E agora ele fica fazendo provocações. Né? Tentaram comprar uma briga com a Venezuela, né? Não deu em nada, não deu em nada, porque o governo do Nicolás Maduro percebeu que era blefe dos Estados Unidos. Não ia ter invasão nenhuma. E se tivesse, quem ia se dar mal, mais uma vez, seriam os Estados Unidos, porque a Venezuela ia se defender do mesmo jeito que o Irã vai se defender. Então, tudo isso, né, o Trump vai fazendo por uma questão de imagem, né, para tentar mostrar, olha, está aqui, eu sou valentão. Né? Mas
É papo furado, entendeu? É blefe. Exatamente, professor. É realmente situação muito complicada essa do Trump, agora com o Boris Johnson também. A gente vai continuar aqui, como sempre, acompanhando toda essa jogada que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, no Oriente Médio também. Professor Igor Fuser, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC em São Paulo. Foi uma boa noite, professor, de uma boa análise aqui que a gente fez sobre todo esse panorama geral do que acontece nas relações do Brasil e também nas tensões no Oriente Médio. Agradeço a sua participação, professor, com a gente hoje aqui na Rádio Web Rebelde, nosso programa Jogada Geopolítica. Eu que agradeço essa oportunidade de tratar de assuntos tão interessantes, nesse ambiente tão agradável, e fico aqui à disposição. Quando achar que é do interesse, pode me convidar e conte comigo. Valeu, professor. Professor, agradeço aí. Que a Rádio Web Rebelde, a gente agradece o professor Igor Fusi e também agradece a professora Débora Barros Leal, que participou no começo do programa com a gente, falando sobre nomeação aí tentativa e nomeação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington. A gente agradece a você, amigo, camarada da Rádio Web Rebelde, esteve com a gente aí durante o programa Jogada Geopolítica. Lembrando que você pode seguir nossas redes sociais, a gente está no Facebook, facebook.com/Rádio Web Rebelde. Curta a nossa página e nos siga também no Instagram, Rádio Web Rebelde. Lembrando sempre, às segundas-feiras temos nosso programa Panorama aqui com o professor Fábio Sobral, também ajuda a gente a compreender esse cenário nacional e internacional. A você, uma boa noite e até o nosso próximo programa.